Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Vamos ler Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o versículo 21. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos porque temos a oportunidade de ouvir da tua palavra, Pai. E nós te pedimos que o Senhor abra agora o nosso entendimento, abra os olhos dos nossos corações, que nós possamos, Senhor, compreender, que nós possamos, Senhor, ser tocados pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Senhor, que muda a nossa vida, a tua palavra nos constrange, nos transforma, nos renova, nos restaura, Pai. Pai, ensina-nos essa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Geralmente, nos cultos de oração de quarta-feira, o pastor tem pregado sobre algumas orações na palavra de Deus. E nós vemos aqui, nessa carta de Paulo aos Efésios, uma oração que Paulo fez, e orando por aqueles crentes que estavam na cidade de Éfeso, Paulo pede algumas coisas para esses irmãos e, consequentemente, para nós. E, lendo esse texto, o pastor, no curso de teologia, pediu que nós meditássemos no livro de Efésios. E, lendo esse texto, esse é um daqueles textos que eu aprendi com um grande pregador, que ele falava assim, que a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Então, quando eu estou diante de um texto onde o apóstolo Paulo está pedindo a Deus que ele conceda aos crentes algumas coisas, como ele pediu nesse texto, eu olho para mim e me pergunto se eu já experimentei alguma dessas coisas que Paulo está pedindo aqui. Eu me pergunto aqui, muitas vezes, se eu tenho o entendimento do que realmente Paulo está falando aqui. E eu olho para a minha experiência de vida, para a minha história, procurando identificar algum momento, algum evento que eu possa ter alguma correspondência com o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. E por isso eu digo para os irmãos que eu tive que orar a Deus, falando para Deus: Senhor, fala comigo nesse texto e me mostre, que eu possa compreender e que eu possa experimentar do que Paulo está falando aqui,
aos crentes da igreja de Éfeso. Porque Paulo está pedindo aqui algumas coisas que, como diz um grande pregador também, se isso aqui não tivesse na Bíblia, nós não teríamos coragem de dizer. Algumas coisas, tipo, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo que ninguém pode conhecer. E que Deus faz muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, são coisas grandes demais para compreendermos, se não for através do Espírito Santo de Deus. E são coisas tão grandiosas que eu vejo Paulo começando esse texto dizendo: por essa causa eu me prostro de joelhos. Imagine Paulo ali, quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava preso, estava na prisão. Eu imagino Paulo lá em Roma, com um rolo, um pergaminho, com a pena, uma tinta, escrevendo, terminar de escrever o capítulo 2, e ele para um pouquinho ali, coloca a pena no tinteiro, se ajoelha do lado da cama e começa a orar. Depois ele volta e diz esses textos: olha, irmãos, eu acabo de orar por vocês, e olha o que eu pedi para vocês. E ele começa essa passagem do capítulo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. E essa causa que Paulo fala aqui, naturalmente, é o que ele diz no capítulo 2 de Efésios, de 1 a 10, onde ele fala da graça de Deus, que Deus nos tomou quando nós estávamos mortos e nos deu vida. Ele se refere-se ao capítulo 2, de 11 ao 22, quando Deus, na sua misericórdia, ele juntou judeus, gentios, numa nova família, num novo corpo. E ele se refere também no capítulo 3, de 1 a 13, sobre o ministério do Evangelho que era oculto e que Deus agora havia revelado. E tudo isso é muita informação e muita coisa. E quando nós meditamos no plano da redenção, nós vemos como ele é profundo, como ele é vasto. Então, numa certa altura, eu creio que Paulo disse: não tem muita coisa para fazer, eu preciso me colocar de joelhos na presença de Deus. Porque se o Senhor não me ajudar a compreender, eu não vou entender isso aqui. E eu creio que essa tem que ser a nossa oração. Nós não podemos querer sermos crentes rasos, que ficam ali na beira da praia, só molhando os pés, sendo que diante de nós há um vasto oceano, cheio de mistérios. Assim é a palavra de Deus, cheia de revelações profundas, de coisas espirituais tremendas. E nós muitas vezes ficamos na rasura e não nos aprofundamos no que o texto traz para nós. Então eu sinto que Paulo, escrevendo essas coisas, ele ora ao Senhor para que ele possa ser iluminado. E a minha oração nessa noite é para que Deus também nos ilumine os nossos corações, para que nós possamos compreender. O fato de se colocar de joelhos, no versículo 14, nós sabemos que o judeu ortodoxo, ele orava de pé, levantava as suas mãos, e ele somente ficava de joelhos quando ele sentia que estava diante da majestade de Deus. Era uma atitude de se humilhar, de se quebrantar, de se derramar na presença de Deus. E é nessa atitude que Paulo faz essa oração. E ele se dirige a Deus como Pai. E no verso 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. A família que toma o nome de Deus são os filhos de Deus, são os cristãos, são os judeus, são os gentios. E o que Paulo está dizendo é que nós, como família de Deus, nós recebemos o nome dele. E o que nos define, o que nos identifica, é que ele agora é o nosso Senhor. E que ele agora é nosso Pai, de quem nós temos o nome. Então eu te pergunto nessa noite: quem é você, meu irmão, minha irmã? Responda assim: eu sou de Deus.
Diga comigo, eu sou de Deus. Se te perguntarem quem é você, eu sou de Deus. Esse é o nosso sobrenome, do qual nós mais nos orgulhamos. Eu sou de Deus. E é diante desse Deus que nos identifica e de quem recebemos o nome, que Paulo se ajoelha e ele começa a orar. E ele pede 5 coisas nessa oração para os seus leitores, para os crentes de Éfeso que iam receber essa carta. E é sobre esses 5 pedidos de Paulo que eu quero falar um pouco essa noite. A primeira delas está no verso 16, acompanhe comigo. Ele pede que o Pai, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A primeira coisa que Paulo pede aos seus ouvintes, os seus leitores, é por fortalecimento. Peço que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior é a nossa mente, é o nosso coração, é a nossa consciência, é a nossa vontade. Esse é o nosso homem interior. E Paulo pede que, pelo Espírito de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós sejamos fortalecidos em todas essas coisas que nós escutamos. Porque uma coisa é nós compreendemos essas verdades, e outra é sermos fortalecidos nela, ganhando força, coragem, ânimo a partir delas. Um crente fortalecido interiormente, ele vai enfrentar as perseguições, ele vai enfrentar a dureza da vida, ele vai enfrentar a crise econômica, ele vai enfrentar doenças, porque ele está fortalecido no homem interior. E Paulo pede aqui que nós sejamos fortalecidos. Mas quando nós estamos enfraquecidos, desanimados, quando nós não temos ânimo para prosseguir, nós estamos dando um mau testemunho. Nós não avançamos como deveríamos, não comportamos como deveríamos. E pelo seu Espírito, Deus nos fortalece no homem interior. É basicamente aqui que nós encontramos o ânimo para prosseguir. E esse fortalecimento é aquele sopro de Deus, é aquela brisa suave que Deus sopra no meio da aflição. E tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos nas nossas vidas, naqueles momentos em que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelas circunstâncias, ou pela palavra de um amigo, pela palavra de um irmão, por uma música, por uma leitura da palavra, por uma pregação, a gente sente essa brisa e sente revigorado na nossa fé. Quantos aqui já experimentaram a experiência de ser revigorado pela palavra de Deus, por uma música? E é isso que Paulo está pedindo para esses irmãos, que a sua fé se alavante e que você seja mudado em outra pessoa, disposto a enfrentar as dificuldades da vida. Eu gosto de pensar que, biblicamente falando, isso é avivamento. Nós pensamos muitas vezes que avivamento é aquele grande mover, mas avivamento é essa ação de Deus na nossa mente, no nosso coração, nos firmando na sua palavra, no seu evangelho, de tal forma que nós cobramos de novo o ânimo, de que nós nos levantamos pronto para enfrentarmos a vida. E Paulo pede isso. Eu creio que num culto de oração, como o de hoje, a nossa oração, o nosso pedido tem que ser esse: Deus, renova em nós o ânimo, a força, fortalece os nossos pés. Fortalece os nossos pés. Que Deus nos fortaleça pelo seu Espírito Santo no nosso homem interior. Mas além de pedirmos para nós também, há muitos irmãos que estão desanimados por causa de problemas, há muitos irmãos que estão desanimados por dívidas,
Há muitos irmãos que estão desanimados por doenças, por enfrentar problemas de relacionamento, estão desanimados por perseguição no trabalho, estão desanimados por bullying na escola. Há uma série de fatores, série de circunstâncias nessa vida que vem trazendo para nós desânimo e que nós precisamos sermos fortalecidos. Então é por isso que é tão importante que nós tenhamos uma vida de oração, que nós tenhamos uma vida de leitura da palavra, que a gente venha às reuniões da igreja, porque são momentos de fortalecer o nosso homem interior, para que nós possamos suportar as adversidades da vida. E esse aqui foi o primeiro pedido na oração de Paulo. E graças a Deus, que quando ele vem, ele nos levanta, como aquela visão do vale de ossos secos, do profeta Ezequiel. Quando Deus sopra sobre nós o seu Espírito, mesmo que nós estejamos abatidos, cansados, desanimados, nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Esse é o primeiro pedido. E a segunda coisa que Paulo ora, nós vemos no versículo 17, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que Paulo está pedindo aqui, embora não possa parecer à primeira vista, mas é a única interpretação possível, é que Cristo habite plenamente em nós pela fé. Porque, por definição, um cristão, quando ele aceita Cristo, nós cremos que Cristo já habita dentro dele. Ser cristão é ter a Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Ser cristão é dar a Cristo o domínio da nossa vida, é entregar a Ele o trono do nosso coração, é dizer que Ele habita em nós. Então, por definição, Cristo já habita no coração do crente. Então, por que Paulo está pedindo aqui, para aquele povo, para aqueles homens de Éfeso, mulheres de Éfeso, aquela igreja que estava ali em Éfeso, que Cristo habitasse dentro deles, se Cristo já habitava no coração? Então, quando ele diz, habite Cristo no nosso coração pela fé, eu creio que ele está pedindo que Cristo habite plenamente. Que essa experiência de ter Cristo em nós, como diz a palavra, Cristo em nós, a esperança da glória, ela seja experimentada plenamente. Que não haja área nenhuma da nossa vida que não seja ocupada por Cristo. Que se nós formos como uma casa, é uma figura que Paulo usou aqui no capítulo 2, versículo 20, diz assim, se nós somos um edifício onde Deus habita, se nós somos um edifício onde Deus habita, que não haja nenhuma área de nossa vida que Ele não ocupe. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui, na sua oração. Que Cristo ocupe todos os espaços da nossa vida. Que Cristo seja pleno em nós. Que Cristo ocupe todos os cômodos desse edifício. Que a presença de Deus invada, muitas vezes, o quarto dos seus relacionamentos, a sala dos seus negócios, ou o escritório da sua vida amorosa. Que não haja área em nossas vidas que Cristo não habite. Enquanto eu falo para você, eu gostaria que você fizesse essa reflexão, meu irmão. Será que existem áreas em nossas vidas onde Cristo não habite plenamente, como é essa oração de Paulo? Será que existem cômodos trancados? Não, Deus, até aqui eu permito que o Senhor, agora essa área eu não deixo que o Senhor mudar, eu não permito, é difícil. Eu não posso deixar esse relacionamento. Eu não posso parar de fazer esse negócio dessa forma, senão eu vou quebrar.
Será que nós podemos dizer que Cristo habita em todos os cômodos dentro de nós? E assim Cristo habite no vosso coração. E de que forma que isso acontece? Paulo diz aqui, pela fé. Quanto mais nós entendemos o mistério do Evangelho, quanto mais nós entendemos a Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, mais nós nos apropriamos nisso e confiamos nas promessas de Deus. Mais nós abrimos mão de nós mesmos, renunciamos à nossa autonomia, à nossa independência e dizemos ao Senhor, Senhor, a minha vida é Tua, toma conta de mim, até que Ele habite plenamente em nós. O versículo 17 ainda continua, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está orando para que nós sejamos fortalecidos no homem interior, para enfrentarmos a dificuldade dessa vida. Ele está orando para que Cristo habite plenamente em nosso coração pela fé, a ponto de que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer enraizados, e alicerçados quer dizer fundamentados. E ele usa essa figura da árvore e do edifício, né? E o que essas duas figuras têm em comum? A árvore, ela se mantém frondosa e de pé pelas suas raízes. E o edifício, para ele ser bem construído e sólido, ele tem que ter um fundamento firme. Então, essas duas figuras estão falando de firmeza, de solidez. E Paulo está orando para que nós estejamos como uma árvore enraizada e como um edifício que tem fundamentos plantados no amor. O amor aqui é o amor cristão, é o amor mútuo. Esse é o resultado do que ele está pedindo. Quando nós somos fortalecidos no nosso homem interior, quando Cristo habita plenamente em nós pela fé, o amor é o resultado disso. Como diz lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito nasce dentro de nós. O resultado, sem dúvida, é o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está pedindo ao Pai de joelhos, dizendo, Senhor, eu me lembro dos Efésios, para que eles amem profundamente, e que esse amor seja arraigado, seja sério, não seja um amor superficial, da boca para fora, mas que esse amor seja como um edifício sólido. Que esse amor seja sentido, experimentado no nosso meio como comunidade. Esse amor dessa família, que se chama pelo nome de Deus, que nós possamos experimentar, receber e dar desse amor uns aos outros. Amém? O terceiro pedido, na oração de Paulo, versículo 18. Queria uma água. A Bíblia diz assim, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E o versículo acaba aí, ele não diz do quê. E dificilmente eu lendo esse texto, ele quer dizer aqui sobre o amor de Cristo, porque no verso 19 ele fala sobre isso, e aí já é outro pedido de Paulo. Então, mais provavelmente, quando ele diz assim, Pai, eu peço que eles compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, eu penso que ele está se referindo ao Evangelho que ele acabou de expor. Até porque essas 4 dimensões, elas lembram a figura de um edifício, como eu disse, que ele está aí no capítulo 2, de 20 ao 21, quando ele diz assim, que nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Obrigado.
Paulo já tinha comparado a igreja de Cristo a um santuário que cresce, a um santuário vivo, a um edifício. E quando ele diz, eu oro para que eles compreendam, ele talvez esteja dizendo assim, para que eles possam compreender o que significa igreja, o que significa fazer parte de uma igreja. Porque é disso que ele vem falando até aqui. Para que eles possam compreender todas as dimensões, o que é o significado de ser cristão. Ser cristão é fazer parte do corpo de Cristo. E se ele está orando por isso, significa que também pela palavrinha poderdes compreender. Se ele está pedindo que a gente possa compreender, significa que a nossa mente, a nossa capacidade natural de compreensão, ela tem limites com relação às coisas espirituais. E que tem uma hora em que Deus tem que nos capacitar para nós possamos entender, compreender. Para que nós tenhamos uma compreensão profunda e espiritual do que é a vida cristã e do que é fazer parte do corpo de Cristo. E é por isso que Paulo ora. Qual é a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do mistério de Deus, que é o Evangelho em Cristo Jesus. O povo que ele planejou na eternidade e do qual nós fazemos parte. Ele ora para que a gente possa compreender. Mas tem um quarto pedido. E eu acho esse aqui o mais surpreendente. Versículo 19. Paulo diz no 14, eu me coloco de joelhos. E no 19 ele diz, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecer o amor de Cristo, que excede o nosso entendimento. Isso aqui, normalmente, em gramática, a gente chama de oxímoro, ou seja, é um quadrado redondo. Ele está dizendo que eu oro para que você compreenda aquilo que não pode ser compreendido. Aqui o amor de Cristo, que Paulo fala aqui, não é o amor, como nós dizemos antes, os dos irmãos um com o outro. Aqui, Paulo fala do amor de Cristo. Do amor de Cristo por nós. Não é o amor nosso por Cristo, é o amor dele por nós. Paulo diz que esse amor excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento humano. Nós podemos pensar à primeira vista, lendo esse texto, que Paulo está falando que o mundo não pode compreender esse amor. Mas nós podemos. E é por isso que ele ora. Mas eu creio que quando ele diz que quando o amor de Cristo é além de todo o entendimento, ele não está falando apenas em relação à humanidade caída, mas até mesmo a nós. Quando nós não temos condições de avaliar, embora nós digamos em palavras, embora nós cantamos em verso, nós não podemos avaliar o grande amor de Cristo por nós. Quando desceu da sua glória, se fez um de nós, suportou tudo o que ele suportou na cruz, para que nós fôssemos perdoados. Nós lemos na Bíblia, nós cantamos nos nossos hinos, mas será que nós compreendemos? Porque o verbo aqui, o verbo conhecer, é o verbo grego que significa conhecer por experiência. Não somente você conhecer, mas você se apropriar. Você conhecer porque você experimentou. Você provou. E esse é um daqueles pontos que eu disse para os irmãos que eu, na medida que eu estava preparando a palavra, eu orei a Deus e perguntei, será que eu conheço mesmo? Será que eu conheço esse amor que Cristo sente por mim na plenitude?
Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecer no sentido de experimentar. Intelectualmente nós sabemos o que é o amor de Cristo. A Bíblia está cheia de passagens que falam sobre isso. Mas quando é que se torna uma experiência real nas nossas vidas? Quantas experiências nós podemos contar para os nossos filhos, para os nossos netos? Experiências reais que nós tivemos com esse amor. Jonathan Edwards, lendo um livro sobre ele, e fala uma passagem que ele estava no seu cavalo ali, cavalgando, indo para uma reunião de oração, um culto, onde ele ia ministrar a palavra, e ele estava passando no meio de um bosque. E ele disse que ele começou a pensar na grandeza do amor de Jesus. E ele começou a imaginar, e o seu pensamento foi se aprofundando. E ele disse que, de repente, ele acordou, né? Ele estava assim, tão envolto pelas maravilhas do amor de Jesus, que quando ele viu, ele estava no meio do bosque, o cavalo já estava pastando, e ele não sabe quanto tempo que ele ficou ali, admirado, maravilhado, pelo amor de Jesus pela vida dele. Eu li uma vez sobre Blaise Pascal. Nós sabemos que um grande matemático francês, que era também cristão, muito dedicado, temente a Deus. E quando ele morreu, encontraram no paletó dele um pedaço de couro, guardado assim, escrito algumas inscrições. E estava escrito assim: à meia-noite, fogo, glória, coisas que eu não posso explicar. Aquele homem experimentou uma experiência sobrenatural com Deus. Aquele homem que tinha uma mente tão brilhante foi tocado pelo amor de Cristo. A história da igreja está cheia de relatos de experiências, de homens e mulheres que foram impactadas pelo amor de Deus e como isso transformou a vida delas. Uma coisa é você saber, desde menino, na escola dominical, ouvindo falar sobre o amor de Deus. Outra coisa é você experimentar, ter experiência. Então é isso que Paulo está pedindo aqui, para que nós conheçamos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E esse amor é tão grande, que ele deve ser uma experiência extraordinária. Oh, meus irmãos, essa tem que ser a nossa oração. Que nós possamos ter experiências reais com o Senhor. A ponto de chegarmos a dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E nós sabemos que, dessa forma, o cristianismo, ele mexe conosco, nos toca. E eu quero te perguntar, o que te toca, meu irmão? O que te emociona? O que te transforma? Porque nós, muitas vezes, por causa de certos exageros que nós vimos e vemos dentro das igrejas, a gente corre o risco de ir para outro extremo. A gente dizer que o cristianismo bíblico é extremamente racionalista. É só mente, é só compreensão. E não é. Não faz mal chorar na presença do Senhor. Você pode sentir, você pode chorar,
E a Bíblia está repleta de pessoas que se emocionaram na presença de Deus. Mesmo no nosso culto racional, nós podemos nos aprofundar e nos entregar nesse amor. Que o desafio de nós como igreja, seja esse. Gente profundamente emocionada, apaixonada por Deus, por tamanha graça, por tamanho amor com o qual Ele nos amou. Ou para nós, o cristianismo é somente vir à igreja nos domingos, seguir algumas regras, contribuir com a igreja, cumprir as minhas obrigações. Eu digo para os irmãos que eu não quero isso. Eu quero isso que Paulo está falando aqui. Isso eu quero. Eu quero isso que Paulo está pedindo. Era por isso que Paulo estava orando para aqueles irmãos. E seguindo o texto, quando a gente pensa que a gente já chegou, a gente podia chegar, Paulo ainda faz um último pedido no verso 19. Ele diz assim: por essa causa eu me ponho de joelhos, verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pronto, aí a cabeça explode mesmo. Tomados de toda a plenitude de Deus. Deus já é tudo. E a plenitude de Deus, o que é então? A plenitude de Deus, mais do que isso, para que eu seja tomado da plenitude de Deus. E a gente fica pensando, se Paulo está pedindo isso aqui para nós, uma coisa tão grande, eu fico pensando, será que Paulo pediu isso aqui, foi para essa vida, ou será que é quando nós morremos e formos para o céu? Que nós vamos ser cheios da plenitude de Deus. Porque parece tão profundo isso, tão espiritual, tão desafiador, tão diferente da nossa experiência de vida comum, ser tomado por toda a plenitude de Deus. E eu lendo esse texto, sabe qual o risco que a gente corre com passagens assim na Bíblia? A gente corre o risco de ler o texto à luz da nossa experiência. A gente pensa, eu nunca experimentei nada disso, então Paulo deve estar falando de outra coisa. A gente tenta domesticar o texto à luz da nossa própria experiência. E muitas vezes não temos a menor ideia do que Paulo está dizendo. Porque Paulo está pedindo coisas extraordinárias, que muitas vezes nós nem ousamos pensar. Tomados de toda a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus, meus irmãos? A plenitude de Deus é Cristo. Paulo diz em Efésios, especialmente na carta aos Colossenses, que é em Cristo que Deus se revela de forma plena. Fala comigo assim, a plenitude de Deus, repita comigo, a plenitude de Deus é Cristo. A plenitude de Deus é Cristo. Isso significa que Deus, na sua misericórdia, por meio do que Cristo fez, num amor incompreensível e que desafia a nossa imaginação, Ele vem habitar em nós de maneira plena. Morar em nós de maneira plena. E quais são os efeitos disso, meus irmãos? Você poderia identificar na sua vida? Quais seriam os efeitos de Deus habitar plenamente em você? Eu não penso que Paulo está somente se referindo a você ser capaz de fazer sinais, prodígios, coisas desse tipo.
Mas eu penso que ele se refere aqui a uma vida de santidade. Ele se refere aqui, como diz lá no capítulo 4, uma vida de unidade, uma vida de amor, de santidade, uma vida de pureza. Eu creio que é isso que Paulo está pedindo. A plenitude de Cristo em nós. É vivermos como Cristo viveu aqui na terra. É sermos embaixadores e embaixadoras de Cristo aqui na terra. E hoje nós comemoramos 7 de setembro. Tivemos um ato muito bonito aqui no domingo, né? Quem presenciou esse ato aqui, até me emocionei. Hoje comemoramos o dia da independência, 200 anos do grito, ali às margens do Ipiranga. E muitas vezes nós oramos pela nossa nação, para que Deus mude o futuro, o rumo da nossa nação, para que Deus mude a nossa história como povo, para que Deus mude os nossos governantes, para que Deus mude o sistema. Mas o que Paulo pede aqui é que essa mudança ocorra em nós primeiro. É que a plenitude de Cristo habite em nós. Que nós sejamos esses luzeiros. Porque quando a mudança ocorrer em nós, quando as centelhas começarem a aparecer nos lares, nas famílias, nas igrejas, quando a plenitude de Cristo for algo real em nossas vidas, com certeza nós podemos dizer: essa nação é feliz, porque Deus é o Senhor dessa nação. Mas essa tem que ser a nossa oração, como Paulo orou, pedindo a Deus que nós sejamos fortalecidos, pedindo a Deus que nós vivamos a plenitude de Cristo em nós. E como Paulo termina? Ele termina aqui dizendo assim, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo já tinha falado da plenitude de Deus, do amor que excede todo o entendimento, e ele diz ainda que pode fazer mais ainda do que isso. Ele pode fazer mais do que nós falamos ou pedimos, mais do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, o poder do Evangelho que opera em nós. Onde está esse poder? Onde está esse poder da restauração de vida, do perdão dos pecados, da transformação, da libertação dos vícios, da mudança de atitudes, da capacidade de perdoar, de amar os inimigos, de ter paz no meio da tribulação, de não temer a morte, de ser capaz de ficar firme? Onde está o poder do Evangelho na minha vida, na sua vida, na nossa igreja? Porque isso é Evangelho. É para isso que Deus nos chamou. E nós não podemos aceitar um padrão abaixo disso. Às vezes nós nos conformamos com menos do que isso, mas o padrão é esse. Esse é o padrão. E é nesse padrão que nós vamos andar. Amém? Esse é o nosso alvo. Nós não devemos nos contentar com nada menos do que isso, com a plenitude de Deus. E Paulo termina dizendo, versículo 21, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que a Ele seja toda a glória. E que nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você pedisse a Ele
Que Deus conceda a você, que Deus conceda aos outros, que Deus conceda para essa igreja fortalecimento interior, habitação plena de Cristo, conhecimento do mistério do Evangelho, experiência do amor de Cristo e habitação plena de Deus em nós. Oh, meu irmão, não aceite nada menos do que isso. É o que Deus tem para nós. Pai de amor, de graça, de misericórdia, de bondade. Tu és um Deus tão grande, meu Deus. Tão poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas, Senhor, vieram a existir pela Tua vontade. Por causa da Tua vontade, Pai, elas vieram a existir. Basta uma palavra Tua, Pai, que os montes se movem, os ventos se aquietam, o mar se abre. E mesmo o Senhor sendo Deus de toda glória, aprove ao Senhor, pelo Teu amor e a Tua graça, através do Seu Filho Jesus, morrer por cada um de nós e vir habitar dentro de nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos purificou, nos santificou. Pai, mas nós queremos Te conhecer mais, Senhor, ter experiências reais com o Senhor. A nossa oração nesse dia, Pai, é que o Senhor nos mostre, Pai. Nos mostre, Senhor, a Tua luz, que a Tua luz possa resplandecer dentro de nós. Oh Deus, nós abrimos todas as áreas do nosso coração, todos os cômodos, Deus, para que a Tua luz possa resplandecer. E que não haja trevas dentro de nós, Pai. Que o mal que habita em nós possa se esvairir diante da Tua luz, diante da Tua presença, diante do Teu poder, do Teu amor, para que nós possamos, Senhor, experimentar da plenitude de Cristo em nós, para que nós possamos levar o Teu Evangelho, o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua cura, a Tua transformação, Pai, onde nós estivermos, Pai. Oh Deus, usa-nos, ó Deus. Transforma-nos, Senhor. Muda-nos, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos colocar também a vida do pastor Carlos, da sua mãe, que está ali hospitalizada. Que o Senhor possa estar, Senhor, visitando nessa hora, tocando, Pai, confortando, curando, Deus. Que o Senhor possa estar curando também a vida do pastor Carlos. E que nós possamos, Deus, contar do grande milagre que o Senhor vai fazer na vida dele, na vida da sua mãe. Que o Senhor possa estar, Senhor, com ela naquele hospital. Nós colocamos, Senhor, na Tua presença cada um que está passando por dificuldades, por lutas, por dores. Que o Senhor possa, Senhor, se mostrar a cada um de nós, fortalecendo, Senhor. Que nós possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Nós podemos lançar aos Seus pés, Deus, todo o fardo, todo o peso.
e que nós possamos ser, Senhor, revigorados, fortalecidos pelo Teu Espírito. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.